cansaço constante, mãos e pés frios, dificuldade de emagrecer, queda de cabelo. Você já fez os exames e te disseram que está tudo normal, mas mesmo assim você sente que não está? A verdade é que o problema vai muito além de uma tireoide. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional e integrativa, e aqui nesse canal a gente fala sobre nutrição, epigenética, saúde da mulher. E se você quer ficar por dentro de tudo isso, continue aqui no canal. Toda quarta-feira temos vídeo novo. Mas afinal, o que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo acontece quando nossos hormônios da tireoide não estão nas quantidades adequadas para o nosso corpo funcionar de forma correta. A nossa tireoide pode até mesmo produzir os hormônios, mas não em quantidades eficientes. Esses hormônios, eles são muito importantes para o nosso corpo, porque eles vão agir no nosso metabolismo, nos nossos ovários, na nossa energia, na temperatura corporal, no funcionamento do nosso intestino, no nosso humor. Esses hormônios, eles agem em vários pontos do nosso corpo. O nosso corpo depende desses hormônios. E quando eles estão em quantidades, em níveis inadequados, acontecem vários sintomas. Entre eles, o intestino obstipado, aquele intestino mais preso, mãos e pés frias, até mesmo o corpo mais frio, você sente frio com facilidade, queda de cabelo, fadiga constante, aquele desânimo, até mesmo aquela alteração de humor. Muitas mulheres podem ter queixas no ciclo menstrual, tendo um ciclo mais intenso, com sangramento maior, pele seca, dificuldade de perder peso, e essa é uma das queixas principais. Quando as mulheres vêm na clínica para mim, quando tem o hipotireoidismo, a queixa de dificuldade de perder peso é praticamente número 1. Mas infelizmente, a maioria desses sintomas, eles são levados como normais, são levados na normalidade. E mesmo com os seus exames mostrando alguma alteração, o que alguns profissionais da saúde podem lhe dizer é que está tudo normal. Isso porque eles utilizam a referência laboratorial, a referência ali do laboratório. No entanto, o que a gente precisa avaliar é, além da clínica, além dos sintomas que você está sentindo, é uma referência de níveis ideais, de níveis adequados para o seu corpo funcionar de forma correta. Vou te dar um exemplo. A referência do ETSH, ela é bem grande. Ela vai em alguns laboratórios de 0,6 até 5. Imagina, você está em 4,9 e o seu médico fala que está tudo bem, mas percebe que já está quase em 5, já está quase virando para um nível que não está muito bem? Pois é, essa referência ela é inadequada porque ela fica entre doente e não doente, mas existe uma referência que mostra os níveis ideais, os níveis adequados para o seu corpo funcionar de forma correta. E isso não é só no TSH, mas principalmente nos níveis de vitaminas. Por isso, para uma avaliação da tireoide, do hipotireoidismo, a gente não olha só o TSH. Normalmente, o hipotireoidismo subclínico se dá com um TSH maior que 2. Mas a gente não vai ficar preso nesse TSH, não. A gente tem que ver os níveis de T4, os níveis de T3, que são os hormônios tireoidianos. O T4 é o hormônio produzido pela tireoide. Já o T3, ele é um hormônio ativo, na forma ativa. É o T4 transformado, é o T4 ajustado para T3, a forma ativa. E essa ativação acontece em alguns pontos específicos do nosso corpo, principalmente no nosso fígado e no nosso intestino. No intestino, cerca de 20% do T4, que é transformado em T3, você já imagina, se você tem alguma alteração ali intestinal, com a disbiose, essa conversão já vai ter alguma alteração. E a parte do fígado, que também faz essa conversão de T4 em T3. Se você também tem alteração ali na detoxificação, a sobrecarga do trabalho do seu fígado, você vai ter também uma alteração nessa conversão do T4 em T3. E a gente precisa muito do T3 em níveis adequados para o nosso corpo funcionar da forma adequada. Mas o que vai trazer esse hipotireoidismo? O que vai prejudicar e vai fazer com que esses hormônios estejam em níveis inadequados? Existem alguns fatores que podem influenciar de forma indireta, mas que eles são muito importantes e são necessários serem ajustados. Um deles é o estresse crônico. A nossa tireoide, ela é uma glândula muito sensível, que ela é sensível também ao estresse. Então, a pessoa que tem sempre aquele estresse crônico, aquela inflamação, ela vai gerar estímulos para suprimir a ação ali da sua tireoide, suprimir esses hormônios, até mesmo suprimir a conversão e a ativação desse hormônio. Outro ponto são as deficiências nutricionais. Isso é muito comum acontecer, tá? As deficiências principalmente de zinco, de ferro, de iodo, de selênio, todas essas vitaminas e micronutrientes, elas são muito importantes
importante porque elas são substratos para a produção dos hormônios e algumas são protetoras ali da sua glândula da tireoide, como por exemplo o selênio. Então por isso da importância de se ter as vitaminas e os nutrientes em quantidades adequadas, em níveis ideais, não dentro daquela referência ali do exame de sangue, mas em níveis ideais. Outro fator é o problema intestinal, as queixas intestinais. O nosso intestino, quando ele está em desbiose, quando ele está inflamado, ele não vai ficar preso só ali na nível intestinal. Todo o nosso corpo vai sentir, todo o nosso corpo vai receber substâncias inflamatórias que vêm lá do seu intestino. Por isso que a gente tem que sempre cuidar da saúde intestinal. Outro ponto é a sobrecarga do fígado, a detoxificação, o processo de detoxificação. Ele precisa estar acontecendo de forma eficaz para que a conversão dos hormônios também estejam em níveis adequados. Outro ponto que é muito importante você saber, você entender, são os halogênios. Os halogênios são aquelas substâncias que competem com o iodo. A gente precisa do iodo para a produção dos nossos hormônios ali da tireoide, não é? Só que existem substâncias que vão competir com esse iodo. Eles vão tomar o lugar desse iodo, como por exemplo, o cloro, o flúor e o bromo. O cloro vai estar presente majoritariamente na água da torneira, de alguns bebedouros que não conseguem limpar e retirar e filtrar esse cloro, na água do chuveiro, na água das piscinas. Inclusive muitos nadadores, pessoas que têm na rotina o uso frequente de piscina, muitas das vezes têm queixas ali na tireoide, têm alterações na tireoide que nem sabem. Por quê? Porque sempre estão expostos ao cloro, a níveis elevados de cloro. E esse cloro vai competir com o iodo, que é necessário na tireoide. O outro halogênio é o flúor. O flúor é muito comum estar nas pastas de dentes, em alguns enxaguantes bucais. Então é interessante você colocar na balança. Será que vale a pena eu estar utilizando isso todos os dias? Você pode reduzir a exposição utilizando um creme dentário sem flúor na maioria do tempo, como rotina, e esporadicamente você coloca essa pasta de dente com flúor de vez em quando, só para aquela manutenção ali dentária. E aí isso é algo que você tem que conversar com o seu dentista. O interessante é você ter algum dentista que tenha já essa visão integrativa. Aqui em Portugal se chama os dentistas biológicos, porque eles já vão ver a sua saúde de forma integrada. Eles não vão ver só ali a sua saúde bucal, mas eles vão conseguir entender e compreender o seu corpo como um todo. O bromo, também conhecido como brometo, ele pode estar presente ali nos fermentos, naqueles fermentos bioquímicos, em algumas farinhas. Então você que já tem uma redução da farinha na sua alimentação, você já diminuiu a quantidade de farináceos e farinha na sua alimentação, você provavelmente já reduziu também a exposição a esse brometo. Mas e quem tem o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma autoimune? Como é que faz? Da onde veio? O que acontece? A verdade é que toda autoimune, principalmente a Hashimoto, ela tem um ponto-chave no seu intestino. Então todo mundo que tem alguma autoimune tem queixas intestinais, tem algo intestinal, mesmo que esteja em oculto, mesmo que você não sinta nada, mas tem algo ali no seu intestino. Você tem um ponto inflamatório ali no seu intestino. A maioria das doenças autoimunes tem a raiz no seu intestino. Isso porque cerca de 70% do nosso sistema imune está ali presente no nosso intestino. E a doença autoimune nada mais é do que uma desregulação da imunidade, onde as suas células da imunidade combatem contra o seu próprio corpo. E nessa parte da Hashimoto, as suas células da imunidade, elas vão combater com partículas da sua tireoide. O seu corpo está combatendo contra a sua própria tireoide. Então, por que isso acontece? Quem foi que ativou essa autoimune? Muitas das vezes o que acontece é que algumas substâncias que vêm lá da nossa alimentação, elas têm partículas, estruturas muito parecidas com a estrutura aqui da nossa tireoide. E uma delas é o glúten. O glúten, ela tem uma estrutura muito parecida com a nossa tireoide. Que quando o nosso intestino está inflamado, quando tem aquele leaky gut, e essa estrutura ali do glúten passa ali pela nossa barreira intestinal, o nosso sistema imune ele vai detectar esse glúten como algo errado. Isso não era para estar aqui. Então ele começa a detectar essa estrutura como uma coisa ruim, uma coisa perigosa, uma coisa que não faz parte do nosso corpo. Logo, esse sistema imune, ele detectando essa estrutura como algo ruim, como um impostor, ele pode começar a detectar a estrutura da sua tireoide também. Porque lembra, a estrutura é muito parecida. E daí começa a autoimune, a Hashimoto. O seu corpo combatendo
contra a sua própria tireoide. Outras substâncias muito parecidas são algumas proteínas que tem ali no leite, como por exemplo a caseína. Então por isso que pessoas que já têm o hipotireoidismo, principalmente a de Hashimoto, precisam retirar da sua alimentação o glúten e os laticínios. Mas não é só o glúten e os laticínios. Alguns alimentos podem causar a inflamação intestinal, como por exemplo amendoim. Tem pessoas que também têm queixas com o milho. Então existem alguns alimentos que são mais propícios para causar inflamação, que você precisa avaliar se causa em você também. O ideal é você já começar a fazer uma alimentação bem limpinha. Eu costumo falar que é uma alimentação de bicho e planta. Você se alimentar realmente de carne, de frango, de peixe, de ovos. E na parte vegetal, adicionar aquelas frutas que não fermentam muito. Só para você observar como é que está o seu corpo, se ele vai reagir bem, se os seus sintomas vão reduzir. Como, por exemplo, priorizar os vegetais, courgette, cenoura, que não vão fermentar muito ali no seu intestino. O estresse crônico, como a gente falou anteriormente, também vai alterar essa função tiroidiana, porque ele também pode afetar em vários pontos, como, por exemplo, o intestino. Então, o estresse, ele vai causar também uma desbiose, vai causar ali uma alteração intestinal também, que a gente já viu, que a alteração intestinal é praticamente a chave para o resto ali das inflamações. E outro ponto chave, assim, quase todos são muito importantes, mas um que é levado muito na normalidade, na verdade ele é esquecido pelos médicos, quase ninguém olha sobre isso, que é a deficiência nutricional. Eu vou dar o exemplo de uma vitamina apenas aqui para você observar. Quando você vai lá na sua vitamina B12, a B12 ela também tem uma referência muito grande, ela vai de uma referência, alguns laboratórios colocam de 200 até 800. Então percebe, 200 a 800, qual é o nível ideal? E aí você pega e olha nas suas análises que você tem 300. Pronto, você olha e fala, não, tá dentro da referência, a referência é entre 200 e 800, se eu tô em 300, está tudo bem. Mas muitos estudos mostram que para você ter uma boa cognição, para que as suas sinapses ali cerebrais estejam acontecendo de forma adequada, você tem que estar em níveis de 800. Alguns mostram que o ideal é estar em níveis de 600, entre 800, mas percebe a diferença do nível ideal, que é entre 600 e 800, e o nível ali da referência, que é 200 e 800. Por isso que às vezes você tem queixas em várias áreas ali do seu corpo e você nem sabe. E eu só tô te dando um exemplo da vitamina B12, mas tem várias outras que interferem ali na parte do seu metabolismo e também na sua tireoide. Como a gente já falou aqui, o iodo, o selênio, o zinco, o ferro, que você vai avaliar a ferritina, a saturação de transferrina. Então existem vários outros fatores aqui que você precisa avaliar com um olhar direcionado de forma adequada. Porque se você tiver com os níveis baixos, é como se você estivesse colocando no seu carro, que ele pode ser um carro potente, mas você coloca uma gasolina ruim, coloca um gasóleo ali de baixa qualidade, ou então coloca só um pouquinho de gasóleo, quando na verdade você precisa colocar uma boa quantidade ali para ele trabalhar de forma potente. O seu corpo ele pode ter um substrato que está bem pouquinho, e para ele trabalhar de forma adequada, ele precisa estar em níveis adequados. Por isso que tratar o hipotireoidismo vai muito além de adição de um hormônio, uma adição de Eutirox, uma adição de um medicamento. É necessário olhar os níveis das suas vitaminas, que elas vão ser os substratos para os seus receptores funcionarem de forma adequada, que elas vão ser os substratos para a sua detoxificação, para auxiliar ali na parte da sua ativação desses hormônios de forma adequada. Não é só medicar ali com o Eutirox, com o seu T4, como muitas pessoas às vezes costumam fazer. Eu tenho um hipotireoidismo de Hashimoto, vou ali no médico avaliar se preciso aumentar minha dose, se eu preciso abaixar minha dose. Se a sua única atenção é nisso, você está fazendo o seu tratamento de forma inadequada. Você precisa avaliar os seus nutrientes de forma adequada e o seu estilo de vida. E o seu estilo de vida ele tem que estar saudável, com a redução da inflamação, com a redução do estresse, daquele estresse crônico, e dentro do seu ciclo circadiano. Tudo isso faz total diferença. O que eu vejo muitas pessoas fazerem é se debruçar totalmente, confiar totalmente ali naquele medicamento que o médico lhe passou, e depois mais pra frente os sintomas vão piorando e a pessoa nem sabe por que daquilo. Aquela dificuldade de perder peso que a pessoa tem e que ao longo dos anos fica cada vez mais pior, isso, infelizmente, eu vou te falar, vai piorar ainda mais e ainda vai te trazer mais sintomas mais
severos, como queda de cabelo, fraqueza na unha, a pele toda ressecada, porque você não está cuidando da raiz do problema. Você só está mascarando ali com aquele medicamento. Por isso que eu estou aqui com esse vídeo para lhe trazer toda a informação necessária para você cuidar desde já e não deixar que isso evolua para quadros ainda piores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e de compartilhar com aquela pessoa que você tem certeza que vai se beneficiar com toda essa informação. Toda essa informação que eu trago aqui para você é justamente para você ter consciência e já ir tratando, já ir melhorando aí na sua rotina e não confiar 100% naquela medicação na conversa final do médico. Os médicos, os medicamentos estão aqui para nos ajudar, estão aqui para nos auxiliar, mas a responsabilidade da nossa saúde é inteiramente nossa. E eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar um comentário aqui falando das suas queixas, dos sintomas que você tem. Eu vou ter o maior gosto de ler e de te responder e de te ajudar também nas suas questões. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.